nome é Décio Franco Davi. Estou aqui participando desse projeto para trabalharmos alguns temas do direito dentro da rede e podermos estar mais próximos um dos outros, justamente nesse difícil tempo, nessa difícil época que a gente ultrapassa acerca da pandemia. Para aqueles que não me conhecem, eu sou doutor e mestre em Ciência Jurídica pela Universidade Estadual do Norte do Paraná e também sou mestre em Direito Penal pela Universidade de São Paulo. Hoje nós vamos conversar um pouco sobre os aspectos penais que podem ser desencadeados em virtude da pandemia. Atualmente, toda vez que se falava em direito penal em tutela de saúde pública, nós acabávamos tendo um tipo de reflexão, um tipo de repercussão que essencialmente direcionava-se sobre os problemas que um bem jurídico supraindividual, como a saúde pública, podem vir a ter dentro de uma tutela penal adequada aos tempos e às necessidades de um regime democrático e especialmente dentro dos recortes constitucionais como o nosso tem sido apresentado desde a Carta de 1988. É claro que talvez uma pergunta que surja seja: é preciso falar de direito penal em tempos de pandemia? Faz-se necessário pensar numa tutela penal da saúde em tempos de pandemia? São essas perguntas que fazem com que nós tenhamos esse reflexo para essa nossa rápida conversa, esse nosso curto bate-papo. Eu gostaria muito mais de jogar dúvidas a vocês do que essencialmente de apresentar qualquer tipo de resposta fechada ou qualquer tipo de certeza. Por uma razão muito simples. Pensar a dogmática penal nos tempos de hoje é também um exercício de resistência científica, um exercício de resistência quanto às formas de pensamento totalitárias e, notadamente, muito abusivas que têm surgido principalmente no campo legiferante penal. Toda vez que nós falamos sempre em modelos penais, muito se pensa nessa reflexão acerca de um instrumental mais violento, ou acerca de um instrumental cada vez mais pujante, cada vez mais verticalizado sobre os indivíduos e sobre as formas que isso pode vir a ter de intervenção sobre nossas liberdades. É preciso ter em mente sempre, e de forma bastante ponderada, de que uma tutela penal justa, ela é necessária. Ainda que tenhamos vários modelos extremamente bem elaborados de discursos abolicionistas, particularmente, eu não consigo me filiar a tal corrente. Mas penso que nós precisamos estruturar e pensar um direito penal de matriz de intervenção mínima. Aqui deixando bastante clara uma adoção teórica de uma postura muito vinculada à escola de um modelo de intervenção mínima funcionalizado nos aspectos que nós tenhamos de influência da doutrina alemã, principalmente do pensamento do professor Winfried Hassemer, da escola funcionalista teleológica desencadeada a partir dos escritos de base político-criminal de Klaus Roxin, mas essencialmente enxergando que o direito penal, assim como o direito, assim como toda forma de pensamento, nada mais é do que uma construção a partir de jogos de linguagem ou de linguagem. Para isso, para a nossa conversa, então, vamos tratar desse assunto, de um direito penal sobre aspectos de pandemia, a partir dessa conexão entre o que se espera de tutela, qual o bem jurídico a vir a ser tutelado e também como a linguagem pode nos auxiliar a compreender esse fenômeno. Aqui eu gostaria de frisar com vocês, queridos amigos, que eu sou um adepto da teoria da ação significativa e do modelo linguístico ou de compreensão do direito penal a partir da filosofia da linguagem. Desde já, para aqueles que tiverem interesse, eu também faço uma pequena provocação de conhecer as minhas obras, em especial um dos meus últimos livros lançados, que é O Tratamento Penal da Corrupção no Setor Privado, que foi publicado pelo selo da editora de Plácido, sob o título de Corrupção no Setor Privado, Fundamentos e Criminalização, no qual, no capítulo 1, eu apresento como eu enxergo, a partir dessa matriz significativa, dessa abordagem, ou melhor dizendo, dessa forma um pouco diferenciada de enxergar essa construção jurídica por intermédio da linguagem. Mas retornando então ao tema central da nossa conversa, como é que nós poderíamos pensar em um tratamento penal da saúde pública em tempos de pandemia? É justamente sobre isso que me pediram para tratar com vocês nessa nossa rápida conversa aqui nesse projeto do Direito em Rede. Ao pensar nisso,
muitos podem imaginar que a gente poderia ter então somente a ideia do artigo do 268 do Código Penal, o qual trabalha conosco sobre nós termos um descumprimento das determinações de regras pertinentes à preservação da saúde em contatos pessoais. Diz o artigo 268 do Código Penal que nós temos um delito de infringir as determinações da autoridade pública para tentar conter pandemias. Observem que nós temos aqui um tipo penal bastante curioso, porque ele é de duas formas, ou ele possui em si dois aspectos dogmáticos bastante interessantes. De um lado, nós estamos comentando e analisando um tipo penal que trabalha com o mecanismo de lei penal em branco, ao falar sobre a normativa da autoridade competente. Observem que ele se vale claramente de uma técnica de reenvio por intermédio de direcionamento ao que seria este ato normativo da autoridade competente, sem fazer menção se ele é uma lei ou se ele é um ato administrativo. Por isso, então, essa matriz ou caracterização desta norma como uma lei penal em branco. É claro que aqui eu gostaria de deixar bastante claro que na acepção a qual eu sigo, teoricamente falando, só enxergo que uma lei possa ser considerada lei penal em branco quando nós estivermos diante de um direcionamento do conteúdo do injusto a um ato administrativo. O que eu quero dizer? As outras formas de técnica de reenvio ou técnica de remissão, como por exemplo acontecem com o conceito de crimes contra a administração pública ao conceito de funcionário público do próprio Código Penal, para mim não são consideradas claramente uma lei penal em branco. Haja vista que o conteúdo de reenvio é de uma lei penal para a lei penal. O mesmo acontece para o delito de bigamia, onde nós temos o reenvio de uma lei penal para uma lei civil, um código. Mas sim, tão somente será uma lei penal em branco quando tivermos a necessidade de dois aspectos. Simultaneamente, de um lado, a necessidade de atualização constante e, simultaneamente, a exigência de um conhecimento técnico e científico. Assim, estar-se-á diante dos dois critérios que fazem com que o elemento normativo do tipo, essas palavras, que exigem interpretação, seja do ponto de vista jurídico, seja do ponto de vista cultural, elemento normativo do tipo, precisem ter essa explicação por intermédio de um ato que seja atualizado de forma constante e possibilite ou necessite ter essa compreensão e explicação por intermédio de um conteúdo de conhecimento técnico ou científico. Aqui estamos diante da chamada lei penal em branco. Muito então se encaixa isso ao artigo 268 do Código Penal. Simultaneamente a essa conexão, temos que o verbo infringir, ou seja, de desrespeitar, não cumprir um ato, uma determinação de uma autoridade, estamos diante de um delito de infração de dever. E aqui, claro que nos gera uma problemática gigantesca sobre como identificar o conteúdo do injusto penal diante de uma alocação de infração de dever perante um órgão público. Veja que há muito se discute nesses chamados Pflichtdelikt na dogmática alemã, ou delitos de infração de dever, se realmente o mero descumprimento normativo pode vir a ser taxado como um crime, como um conceito de injusto. E talvez, sem querer colocar mais desespero ainda sobre os aspectos pandemia, ocorreu recentemente, eu estou falando para vocês aqui do Paraná, sou professor em Curitiba, na FAI Centro Universitário, e nós tivemos agora, nesse contexto de pandemia, um caso que, confesso, não sei se ele chegou a ser noticiado para vocês que me ouvem aí, mas ficou famoso aqui no nosso estado porque um consumidor tentou adentrar a um mercado na cidade de Araucária, região metropolitana aqui de Curitiba, tentou adentrar a um mercado sem o uso das máscaras conforme determina a lei estadual e também a lei municipal de Curitiba, para espaços públicos, para espaço onde ocorra o contato ou convívio de várias pessoas. O segurança do mercado, estabelecimento empresarial, impediu a entrada desse consumidor. Falou, olha, você não entra sem a máscara, é proibida a entrada sem máscaras. E esse consumidor, então, agride o primeiro segurança. Num segundo momento, vem um segundo segurança como a tentativa de reforço e entra em luta corporal com este consumidor e é arremessado pelo consumidor em cima de uma televisão que estava sendo exposta à venda na entrada do mercado,
quando então uma funcionária vem para escutar o barulho, ela corre para ver o que está acontecendo, e na luta corporal, o segurança saca a arma, profere 2 disparos, um atingindo o cliente na clavícula e outro atingindo a funcionária no pescoço, e esta vem a falecer em decorrência do incidente. Vejam que nós já teríamos um problema muito grande sobre discutir os aspectos 268. E por justamente ter esse descumprimento normativo por parte do sujeito, nós temos um baita de um problema dogmático de imputação. Há pessoas que afirmaram que o culpado de toda a história seria então o cliente, que ele então se tornaria garantidor como quase que num modelo por compartilhamento ou comunidade de vida ou comunidade de risco, como alguns autores europeus trabalham. Aqui faço menção a pesquisa do Jorge Figueiredo Dias, inclusive no seu manual de parte geral ele trabalha muito com essa questão de ampliação do garantidor. Ter-se ainda a possibilidade de reflexão sobre a figura do garante por ingerência, como bem trabalhou na sua tese livre docência o professor Pier Paolo Cruz Bottini da USP, mas não vou enfocar exatamente nisso. Só relatei o fato para que vocês vejam que realmente nós temos reflexões penais decorrentes de normativas que estão, ainda que não diretamente, mas indiretamente vinculadas ao tema do 268. É claro que nós poderíamos retornar à temática fazendo a pergunta de sempre que se é fundamental a qualquer tipo de incriminação, a qualquer tipo de ação previsto no Código ou legislação esparsa. Que a pergunta é muito simples, o que eu quero proteger com este tipo penal? Se eu não for capaz de explicar rapidamente, em poucos segundos, o que eu estou tutelando, significa que o tipo não possui um grande grau de legitimidade. No segundo ponto, precisamos ainda identificar que esta tutela que exista seja ainda uma tutela que possibilite um resultado mais efetivo do que aquele que existiria sem a própria tutela. Então, muitos autores que comentam essa parte especial do Código trabalharão que nós estamos diante aqui do 268 da incolumidade pública, a saúde pública. E quando nós trabalhamos com esse tema, é importante, num primeiro momento, identificar que a saúde pública corresponde a um falso bem jurídico coletivo. E muitos de vocês devem estar se perguntando, como assim um falso bem jurídico coletivo? Afinal de contas, nós temos uma lei de drogas, nós temos vários outros tipos penais que também trabalham com a noção de saúde pública. Num belíssimo trabalho publicado na Revista Brasileira de Ciências Criminais, salvo engano de número 58, o professor Luiz Greco escreve sobre as questões inerentes aos falsos bens jurídicos. O título do artigo dele inicia com a expressão princípio da ofensividade. Posteriormente, ele publica esse mesmo artigo num livro chamado Modernização do Direito Penal pela editora Lumen Iuris. E quando vocês vão ler esse material muito bem escrito pelo professor Luiz Greco, professor catedrático na Universidade de Berlim, ele então vai descrever vários caminhos, ou vários passos, melhor dizendo, dentro de um caminho seguro, para nós verificarmos se há necessidade ainda de um conceito político-criminal de bem jurídico, se esse conceito político-criminal serve para que nós compreendamos aquilo que merece ter tutela penal, e se nós conseguimos, por intermédio desse conceito, fazer um filtro daquilo que deve ou não ser reconhecido verdadeiramente como um bem jurídico coletivo. Até porque os bens jurídicos individuais, nós temos a tradição de enxergar essa reflexão mais crítica e entender perfeitamente como se dá essa estruturação e de enxergar, em vários casos, a aplicação ou não. Porque sobre um bem jurídico individual, eu consigo ter, inclusive, um consentimento do ofendido sobre a prática delitiva. Imaginemos aqui uma situação de lesão corporal para quem vai fazer uma tatuagem e consente que o tatuador faça o desenho, etc. Afasta-se a antijuridicidade dessa conduta. E se for, por exemplo, um tipo no qual o consentimento esteja vinculado ao verbo núcleo da conduta, como no delito de estupro, afasta-se pelo consentimento a tipicidade da conduta, ou também, como no 150, na invasão ou violação do domicílio. Agora, quando eu falo do 268, eu estou numa situação diferente. Falar de saúde pública me corresponde a enxergar que onde está a matriz dogmática e político-criminal que me justifica a existência de um bem jurídico coletivo ou supraindividual, que possa ainda ter uma modalidade de tipificação delitiva por delito de infração de dever, que é uma lei penal em branco e que, simultaneamente ainda, acaba sendo para nós um tipo penal de perigo abstrato, porque ele fala em infringir a determinação.
Ele não fala que tem que expor ninguém a perigo no tipo de perigo concreto, tampouco fala de uma lesão ou ofensa à saúde pública diretamente. Observem que ainda a modalidade delitiva é dolosa, é comum, pode ser praticada por qualquer pessoa. Então, dentro dessa classificação do 268, como nós compreendemos se ele é verdadeiramente um tipo penal que merece ter tutela penal? Me parece que nenhum de nós aqui está também fazendo a loucura de questionar ou de suscitar que estamos no campo de uma doença ainda desconhecida de causa de tratamento, de uma causa eficaz de tratamento, desconhecida de uma causa que possa impedi-la como uma vacina. Estamos falando de uma doença que já matou milhares e milhares de pessoas no mundo e que hoje, quando eu gravo este vídeo para vocês, já passamos da casa de 13 mil mortos em nosso país. Estamos falando de uma pandemia na qual, infelizmente, o nosso governo federal faz com descaso, trata com descaso, na qual o nosso presidente, infelizmente, ter que falar no pronome possível coletivo nosso, infelizmente, ter que falar nesse sentido, mas no qual ele acaba por fazer chicana e piadas de mau gosto e, de uma forma muito sarcástica, acaba vendendo uma imagem de que nós não temos um grau de gravidade ou um grau de perigo social por intermédio desse vírus. Aqui nós precisamos ter em mente que trabalhar com os temas de dogmática hoje também nos fazem refletir sobre a necessidade desse crime do 268 diante do contexto de pós-verdade que nós estamos vivenciando. Fica a indicação para vocês de um curto livro que possui trabalhos de vários autores, é um livro coordenado pelo Christian Dunker, famoso aí pelos seus vídeos nas redes sociais, professor em São Paulo, no qual tem texto da Márcia Tiburi e também tem um belíssimo texto do professor Vladimir Safatli. E o Christian Dunker, nesse texto dele específico, todos esses autores comentando esse período de pós-verdade que nós vivemos, ele vai trazer que a grande característica da pós-verdade é justamente que hoje nós temos uma construção de mentiras sociais na qual nós verdadeiramente confiamos e aceitamos essas mentiras como algo certo. Veja, o tiozão lá que compartilha o texto sem saber de qualquer fonte segura no WhatsApp, acredita que aquilo é verdade. É porque ele confia na sua crença, né? E nada mais do que ter a imbecilidade da certeza e aquilo que vem por ele escrito, então ele compartilha como sendo algo do qual ele confia. Tá? A partir do niilismo nietzschiano, nós sabemos que o imbecil é aquele que ele tem certeza. Ou seja, o imbecil tem certeza de que isso é uma mera gripezinha. O imbecil tem certeza de que direito penal produz justiça social. O imbecil tem certeza que mais prisões significam menos crimes. O imbecil tem certeza que reduzir a maioridade penal significa diminuir crimes. Vejam como esse momento de pós-verdade é aquele que refuta o conhecimento técnico e científico das coisas. Por tal razão, trabalhar com um tema do 268, se fosse numa época fora de pandemia, certamente nós estaríamos aqui diante de vocês falando que seria um tipo penal a ser repensado na dogmática. E daí então eu volto àquela concepção do caso a qual eu narrei para vocês mais cedo. E daí nós vemos que, certamente, este sujeito que tentou adentrar ao espaço comercial sem máscara, nós poderíamos levantar os motivos e tentar adivinhar os motivos pelos quais ele fez isso. Se ele tentou entrar porque ele realmente acredita que é uma gripezinha, se ele tentou entrar porque ele realmente acredita que nada aconteceria a ele ao fazer isso, ou se ele tentou entrar porque simplesmente esqueceu e porque precisava entrar, porque estava fazendo transporte, uma coisa do gênero, nós não sabemos. Mas vivemos um período no qual, então, dificilmente temos uma reflexão mais certeira sobre essa temática. Observe, então, que como nós não conseguimos ter essa verdadeira forma de compreensão daquelas razões pelas quais ele tentou adentrar ao mercado, sequer talvez poderíamos aplicar a ele a pena do 268. Mas talvez não seja esse o foco de discussão, porque desde o modelo significativo, a partir dessa virada pragmática da linguagem, com o pensamento do Ludwig Wittgenstein na segunda fase do seu pensamento com a obra Investigações Filosóficas, né, uma obra já publicada após sua morte, nós vamos enxergar que é impossível, é inacessível, é intangível o aspecto interno de alguém.
Vejam como a mera análise do 268 possibilita reflexões também agora sobre teoria do dolo, sobre teoria da culpa, sobre eu em execução sobre terceira pessoa. Tudo isso nessa projeção para a gente poder concluir então que esse momento de dificuldade em relação social nosso, onde retorno e friso, onde a pós-verdade está vencendo o conhecimento técnico, onde as fake news estão reestruturando a forma de pensar humano, nós precisamos estar unidos em prol de um desenvolvimento social e científico seguro. Talvez o direito esteja muito distante dessas outras áreas do saber que são chamadas verdadeiras áreas científicas, né, como a física, a matemática, a engenharia, a própria medicina, a filosofia, a sociologia. Mas é justamente por intermédio do direito que nós temos a audácia de tentar regular as relações sociais. Então, como enxergar, dentro dessa necessidade de tutelar as relações sociais, a verdadeira necessidade de se ter um tipo penal que venha a tutelar, então, esta infração de uma norma sobre proibição de regras para evitar e tentar controlar a pandemia. Essa mera reflexão que eu faço com vocês, é claro que é para tentar, então, na primeira pergunta, como eu disse para vocês, precisamos de um direito penal sobre a pandemia? Me parece que nesse momento a resposta, dada a urgência que construiu-se acerca de sempre exigir mais direito penal, seria verdadeira. Talvez aqui o campo de tratamento penal não seja nunca o eficaz, porque imaginemos, a pessoa vir a responder por uma pena desse tipo, posteriormente é uma situação a qual suponhamos que ela não contamine ninguém, sem levar em consideração ainda que ela pode querer ser contaminada pelo vírus. Bom, mas aí você deve pensar assim, esse professor é maluco? De onde uma pessoa seria louca a ponto de querer fazer esse contágio? Bom, então você abre uma aba aí no seu computador, bate lá no Google ou qualquer outro campo de busca que você tenha e pesquisa sobre pessoas que praticam o artigo 130 e 131 do Código Penal de forma voluntária. Todo final de ano, dia 1º de dezembro, quando nós trabalhamos sobre o Dia Mundial, né, de Prevenção ao Contágio da AIDS e também por causa do tratamento do HIV, a gente tem algumas notícias. Alguns anos atrás foi reportado por um jornal de São Paulo uma entrevista com pessoas que tentavam se contaminar do vírus. O que eu quero dizer? A autocolocação em perigo e a heterocolocação em perigo, nesses casos, afastam a possibilidade de imputação do resultado. Haja vista o que nos traz justamente o pensamento das escolas alemãs e das dogmáticas espanholas, muito influentes dentro do pensamento brasileiro. Mas vejam, perpassando por essa conversa que eu estou tendo com vocês, eu volto nessa pergunta. Precisamos verdadeiramente de um direito penal da pandemia? E a resposta que me parece é negativa. Não porque você pode achar que não tenhamos um verdadeiro bem jurídico, e me parece que nós não temos. Repito, saúde pública corresponde tão somente ao somatório de saúdes individuais. E por ser somatório de saúdes individuais, ela se apresenta como um falso bem jurídico coletivo, independentemente se você adota a teoria dualista ou monista da teoria do bem jurídico. Então, se nós já sabemos que não é necessário esse direito penal, mas que neste momento talvez seja uma medida de extremo desespero, com a qual nós, e aqui me coloco aos autores e professores que seguimos um modelo mais de direito penal liberal, de direito penal garantista e principalmente de uma reflexão crítica do direito penal, ainda que nós não concordemos com isso, vai ser usado dessa forma, seria necessário responder a segunda pergunta. Produz um resultado melhor a existência dessa tutela penal do que a inexistência da tutela penal? E a resposta é óbvia. Não, não produz. Mas, professor, então vamos passar a mão na cabeça dessas pessoas? Claro que não. O que nós temos que ter aqui é uma forma de conscientização, mas que o direito penal não sirva de um instrumento ainda para piorar este quadro de total desespero social que nós nos encontramos. Talvez aqui, e retornando um pouco para o campo da linguagem, esse confronto de pós-verdade, seria fundamental, eu gostaria de convidá-los a ler um texto que eu escrevi, que foi publicado no Boletim do IBCCRIM em setembro do ano passado, tá gratuito para acesso na internet, na minha página academia.edu, no qual eu reflito sobre o uso da linguagem pelo atual instrumento do atual governo. Principalmente quando a gente faz uma comparação da linguagem utilizada com a linguagem que foi utilizada
pelo Terceiro Reich. O filólogo, estudioso de línguas, Victor Kempler, considerado por parcela de pensadores da escrita, da língua e das letras na Alemanha como o segundo, o principal autor pós-Goethe, da estudo da língua alemã, em sua obra chamada LTI, ou Linguagem do Terceiro Império, ou do Terceiro Reich, ele vai narrar como o Terceiro Reich, ou melhor dizendo, o regime nacional-socialista, o regime nazista, se valeu de uma construção linguística para então acabar com os direitos da sociedade. E aqui, curiosamente, eu digo a vocês, um dos instrumentos mais utilizados foi a fake news, que na época era somente o uso de notícias falsas. Um segundo instrumento, muito utilizado, foi refutar grandes pensadores da época. Para quem não sabe, a medida de medição da física Hertz e também o nome Einstein foram proibidos dos livros escolares na época, justamente porque faziam menção a autores de origem ou de sobrenome de raiz judaica. Quando eu falo isso para vocês, eu estou querendo dizer que pensar em direito penal em tempos de pandemia significa também pensar ao mesmo tempo em que Estado, em que modelo de Estado nós estamos querendo viver. De um modelo de Estado em que se transforma literalmente e se vale de políticas públicas para fazer aquilo que o direito penal faz, que é uma máquina de moer pessoas, ou se nós precisamos de um direito que respeite e se vincule claramente diante dos modelos de Estado que reconhecem-se como democráticos. O atual momento que nós vivemos, eu repito, não deve exigir mais direito penal. Pelo contrário, mas precisamos juntos nos preservar perante essa preocupação com a saúde e refletir também sobre o regime democrático de direito. É esse o ponto central. Quando o líder de Estado fala que ele é o Estado e que ele dita as regras, ele nada mais, nada menos faz do que declarar um modelo de intervenção verticalizada do modelo de soberania que era defendido por Carl Schmitt. O Nomus Erland, esse grande autor constitucionalista, mas que é um dos pensadores do modelo constitucional do nazismo, ele vai afirmar que soberano não é o povo, soberano é quem dita as regras e não se submete às regras. Curiosamente, se soberano é quem dita as regras e não submete às regras, significa que nós estamos com possibilidade de um poder excepcional, de um poder absoluto, de um poder que se torna tirano e nem percebemos. O professor me dá um exemplo disso, você deve estar pensando, porque esse professor está sendo exagerado? E digo não. Se o 268 fala em infração de regras de preservação da autoridade de saúde pública, dentre elas o não comer em espaço público, dada a prevenção da pandemia, quando um chefe de Estado vai e come no espaço público, ele afronta essa regra. Quando a norma fala evite aglomerações desnecessárias e a pessoa vai até essa aglomeração desnecessária, ele infringe o 268. Então vejo que aqui nós estamos diante, talvez a reflexão sobre tratamento penal em tempos de Covid não seja um tratamento penal no qual nós estejamos falando de um crime comum. Mas será mesmo que não seria então um tempo você pensar num crime de responsabilidade? Será que a nossa frágil democracia suporta isso? O professor Vladimir Safatli, numa belíssima obra dele recentemente publicada, chamada Só Mais Um Esforço, ele vai afirmar que o Brasil é o país que mais sofre, e melhor dizendo, é o único país da América Latina que, após término dos regimes ditatoriais, aumentaram os casos de tortura. Será então que esse sintoma que nós estamos passando, para utilizar a terminologia baseada em questões medicinais, não é o sintoma justamente da frágil democracia que nós vivemos? Será então que trabalhar com direito penal em época de pandemia não significa, simultaneamente, aceitar ou ter de aceitar o extermínio da população brasileira porque não tem essa estrutura básica de saúde em contenção dos problemas como, por exemplo, respiradores? Será que trabalhar com tutela penal em época de pandemia não significa punir ainda mais pessoas que desviam 33 milhões para a compra de respiradores por um esquema de corrupção como foi noticiado no estado de Santa Catarina e também agora recentemente no estado do Rio de Janeiro? Bom, meus amigos, são essas as reflexões que eu deixo para vocês para refletirmos sobre um direito penal em tempos de pandemia. Só que para evitar que nós nos tornemos tão algozes, tão carniceiros como aqueles aos quais nós nos colocamos contra, é preciso pensar que toda reflexão penal tem algumas matrizes a serem respeitadas. Dentre elas estão os princípios constitucionais de direito penal, estão as normas de direito penal traçadas pelo corpo constitucional.
E ainda que eu tenha provocado vocês, é muito mais para dizer que, em tempos de pandemia, o direito penal não é o melhor instrumento. Mais do que nunca, ele é o pior instrumento. Mas que nós ainda precisamos dessa arma enquanto não acharmos algo melhor que ele. Até uma próxima. Deixo para vocês aí o convite para me seguir também lá no Instagram. Professor Décio Franco Davi. Um abraço, meus amigos. Até a próxima.